a chama do teu coração. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. É as provações da vida, mas as provações têm o seu lado aonde nos leva a crescer. Tem crente que acha cansativo estar na igreja 2 horas na semana, para a eternidade, ou não voltar para buscar a igreja. Nós temos que continuar perseverando, aleluia, Jesus, a presença do Senhor. Ele diz para o povo que pelo tempo eles já deveriam ser mestres. A Bíblia nos mostra que Salomão, ele começa a edificar o templo do Senhor. Estava orando ao Senhor, buscando a Deus. A Bíblia ainda nos mostra Salomão tendo experiências com o Senhor. Se apagou da vida de Salomão. Em capítulo 11 de 1 Reis. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Para servir e adorar a Deus não é diferente na nossa vida. Qual a razão da nossa existência se não servir e adorar o nome do Senhor? Para aleluia, que nós vivemos? Jesus. Nós vivemos para servir a Deus. Aleluia. Nós vivemos para adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. E adorar, irmãos, vai muito além de cantar. Bendito é o teu nome, Jesus. Nós falamos do que Paulo disse em Romanos 12:1. E novamente repito o versículo bíblico. Paulo ali, ele diz para nós estarmos ofertando a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Culto significa adoração. Então esta adoração, ou este culto racional, vai muito mais além do que nós virmos para a igreja e cantarmos na igreja. Adorarmos a Deus vai muito mais além do que nós apenas ensaiarmos um playback e virmos para a igreja cantar. Adorarmos a Deus, conforme Paulo está dizendo, significa, meus irmãos, que a nossa vida é uma vida para adorar ao Senhor, para servir a Deus, todos os dias, todas as horas, em todo momento. Nós adoramos a Deus, não somente aqui na igreja, nós servimos a Deus, não somente aqui na igreja. Eu sirvo a Deus na igreja, eu adoro a Deus na igreja, mas eu sirvo a Deus na minha casa, eu adoro a Deus na minha casa, como eu sirvo a Deus na minha fábrica, eu adoro a Deus na minha fábrica, aonde quer que eu esteja, a minha vida é para servir, é para adorar o Deus que me salvou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então perceba, meus irmãos, que a chama que ardia naquele altar não poderia se apagar. A chama que estava ardendo naquele altar não poderia se apagar. Aleluia. E embora aquela chama também aponta para Jesus, mas nós podemos muito bem aplicar na nossa vida, porque, meus irmãos, se a chama daquele altar não podia se apagar, o fogo, o contínuo do altar, que não poderia se apagar, estava apontando para a realidade espiritual da vida cristã, aonde o quê? Aonde a presença de Deus não pode ser apagada da nossa vida. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Se a chama daquele altar não poderia se apagar, da mesma forma que a chama do altar, ela não pode ser apagada. Esta chama, ela deve continuar ardendo constantemente no altar que se chama o nome
nosso coração. Aleluia. Esta chama tem que ser mantida, porque se aquela chama apaga, significa, meus irmãos, que a consagração total a Deus acabou. Se aquela chama apagasse, significava que não havia mais o local de encontro diário com Deus. Se aquela chama se apagasse, significava que aquela comunhão que deveria ser contínua foi interrompida. Se aquela chama se apagasse, significava que eles não estavam mais vivendo para servir e nem para adorar a Deus. Esta chama não pode ser apagada. Eu pergunto, como que está a chama do teu coração? Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez, quem sabe, entrou apenas como um pavio que está fumegando. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que Isaías está dizendo que Jesus, ele não rejeita a cana que foi trilhada, e ele não apaga o pavio que está fumegando. Talvez você esteja um pavio que apenas está fumegando, mas nesta noite Jesus quer te colocar de pé e botar fogo novamente. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo dias tão difíceis. O apóstolo Paulo, ele escrevendo para Timóteo, disse: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos. E nós estamos vivendo dias trabalhosos. Estamos vivendo esses dias difíceis, onde tanta coisa está acontecendo à volta do povo de Deus, para tentar fazer com que esta chama se apague do nosso coração. É as provações da vida, mas as provações têm o seu lado aonde nos leva a crescer, mas tem também as tentações que vêm para nos fazer pecar contra Deus, tentando fazer com que a chama se apague. São muitas coisas que acontecem para fazer a chama apagar. E isto, meus irmãos, então, requer de nós uma constante vigilância. Lembra a chama daquele altar, para se manter acesa com o sacrifício, os sacerdotes diariamente, eles tinham o dever, eles tinham a obrigação, de manhã, quando eles acordavam, ainda bem cedo, eles vestiam as suas vestes, iam até o altar, separava aquela cinza do que foi queimado da noite anterior, trocava de vestes, pegava cinza, levava para fora do arraial, a um lugar limpo, e depois então oferecia o sacrifício. E à tarde, novamente, ele tinha que estar ali, para fazer com que oferecesse o sacrifício, para que a chama permanecesse acesa durante aquela noite. Aí, meus irmãos, quando eu estava pensando sobre isso, um dia trabalhando e pensando sobre esta passagem bíblica, irmãos, tem crente que cansa de vir à igreja apenas no final de semana. Tem crente que acha cansativo estar na igreja 2 horas na semana. Tem crente, meus irmãos, que se o culto demorar mais de 2 horas, volta para casa biculto, porque para ele já passou tempo demais. Mas nós viemos para a igreja nos alimentar, e através deste alimento, Jesus, a chama vai sendo mantida. Bendito é o teu nome, Agora Jesus. imagine o sacerdote,
que para manter o altar do holocausto aceso todos os dias, eles tinham que comparecer perante o altar do sacrifício. Todos os dias tinha que vestir as suas vestes, juntar a cinza, trocar de veste para jogar a cinza e oferecer então o sacrifício. E não somente uma vez, mas 2 vezes, todos os dias. Isto nos mostra, meus irmãos, uma perseverança constante. Irmãos, estamos vivendo os tempos trabalhosos? Estamos. É provação, é tentação, é tanta coisa para tentar fazer com que a nossa chama venha se apagar. Mas Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. A vida cristã Bendito é o teu não nome, se limita Jesus. em 1 ano de conversão, não se limita em 2 anos de conversão. Enquanto Jesus não nos levar para a eternidade, ou não voltar para buscar a igreja, nós temos que continuar perseverando, Aleluia, buscando Jesus. a presença do Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito é o Eu já teu vou nome, estar me preparando Jesus. para terminar. Tu és E nós santo, temos que poderoso tomar e fiel, cuidado. Jesus. Sabeis por quê? Porque às vezes nós achamos que o tempo de conversão por si só é o suficiente para me tornar um crente firme e um crente maduro. Eu digo por mim. Eu lembro quando Jesus me salvou, há um tempo atrás. E eu, na minha mente, eu já pensava, como vai ser daqui a 1 ano, Senhor? Como que eu já vou estar? Eu tinha essa curiosidade, Senhor, daqui a 1 ano, como que eu já vou estar? Porque às vezes, nós achamos que o tempo, por si só, vai nos tornar mais maduros. E se formos seguir a linha de raciocínio, que o tempo nos torna mais hábeis em uma determinada atividade, como por exemplo, você começa a fazer uma atividade, mas com o tempo você vai se aperfeiçoando naquilo que faz. E aquilo que no início você tinha dificuldade em fazer, com o tempo você vê que é fácil demais fazer aquilo que no início você tinha dificuldade. Porque seguindo esta linha de raciocínio, o tempo por si, ele deveria cooperar. E o escritor aos Hebreus, ele diz para o povo que pelo tempo eles já deveriam ser mestres. Mas o que nos assusta é que eles ainda eram meninos, precisando se alimentar dos rudimentos da fé cristã. Então o tempo por si só, meus irmãos, não serve para manter esta chama acesa no nosso coração. Nós temos que tomar cuidado para não cairmos na ideia que 20 anos de igreja me dá garantia da eternidade com Cristo. Nós temos que tomar cuidado para nós não vestirmos a ideia de que o tempo de conversão já é o suficiente para me manter salvo na presença de Deus. Aleluia. E quando eu digo isso, meus irmãos, eu tenho na Bíblia exemplos que quando nós olhamos, nós percebemos a importância de nós não confiarmos no tempo de igreja. Veja comigo, já vou me preparar para terminar. Mas por bondade, irmãos, abra sua Bíblia, 1 Reis. E um dia eu falei sobre isso lá em Kakegawa. 1 Reis, capítulo de número 3. Bendito é o teu nome, Jesus. Veja bem. A Bíblia,
em 1 Reis, capítulo 3. A Bíblia aqui, meus irmãos, vai falar de Salomão. E no capítulo 3, nós temos aqui Salomão no início do seu reinado. Nós temos aqui Salomão assumindo o trono de Israel. E veja, o versículo de número 4 ao versículo de número 6, a descrição que a Bíblia traz de Salomão. A Bíblia diz, versículo 3, e Salomão amava ao Senhor. Salomão, o capítulo 3 e o versículo 4. Capítulo 3, versículo 3, perdão. A Bíblia está dizendo, Salomão, ele amava ao Senhor. A Bíblia está dizendo que Salomão, no início do seu reinado, ele amava a Deus. 1 Reis, capítulo 3, guarda essa informação. Nós temos Salomão no início do seu reinado. E a Bíblia está informando que Salomão amava a Deus. Se é a Bíblia que está dizendo, porque é verdade. Não é um exagero. É o próprio Espírito mostrando que Salomão verdadeiramente amava a Deus. Mas em 1 Reis, capítulo 4, capítulo 6, 1 Reis, capítulo de número 6, e o versículo de número 1, a Bíblia mostra que aqui já havia passado um tempo. Veja só, de 1 Reis, capítulo 3. E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão. A Bíblia está nos informando que aqui já se passaram 4 anos. Daquele versículo que nós lemos, que Salomão amava a Deus. E o que está acontecendo em 1 Reis, capítulo 6, depois de 4 anos? A Bíblia nos mostra que Salomão, ele começa a edificar o templo do Senhor. 4 anos após assumir o trono, Salomão vai dar início à construção do templo do Senhor. E no versículo de número 38 do capítulo 6, vai nos dizer que Salomão, ele demorou 7 anos para construir o templo de Deus. 4 anos após começou a construção do templo. 7 anos demorou a construção do templo. E o capítulo 7 e o versículo de número 1 vai nos mostrar que agora Salomão vai construir o seu palácio. E o mesmo versículo de número 1 está nos informando que 13 anos Salomão levou para construir a sua casa, para construir o seu palácio. Agora soma comigo, irmãos. 13 anos construindo o palácio, com 7 anos construindo o templo, com 4 anos, que foi o tempo que demorou, desde ele ter assumido o trono para começar a construção do templo, já se passaram 24 anos. 24 anos. E como está Salomão? A Bíblia ainda mostra Salomão amando a Deus. Amando a Deus por quê? Porque nós ainda vemos Salomão orando ao Senhor. Capítulo Reis, capítulo 8 e o versículo 22. Salomão, ele ainda estava orando ao Senhor, buscando a Deus. A Bíblia ainda nos mostra Salomão tendo experiências com o Senhor, porque Deus novamente aparece a Salomão. Mas, meus irmãos, perceba que com o passar do tempo, Salomão, 24 anos após, ainda estava... Obrigado, meu Deus.